Oi, tudo bem? Hoje é dia 6 de março de 2024. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, nem quantas pessoas ele vai alcançar. Mas se ele alcançar uma pessoa e essa palavra chegar ao coração dessa única pessoa, e por causa dessa palavra, essa pessoa se reconciliar com Deus, ou se converter, ou se arrepender, já será o suficiente. Então eu peço a sua total atenção, por favor. A Bíblia vai dizer que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Isso porque Deus quer o seu povo pronto. Deus, Ele deseja conversão, restauração. Deus, Ele deseja arrependimento verdadeiro. Deus, Ele deseja uma real transformação na vida das pessoas. E por isso Ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Deus, Ele tem me dado profecias, revelações e direções, pelo que parece, já há um longo espaço de tempo. E é sobre esse tempo que Ele tem falado. É para esse tempo o que Ele tem dito. E eu, como Jonas, tenho fugido. Em parte por medo. E em parte por reconhecer as minhas limitações. Talvez tenha um pouco de timidez envolvida. Ou talvez eu estivesse com medo de receber críticas. Mas eu não tenho mais medo. Já não me importa o que as pessoas vão pensar. Porque desde a semana passada, Deus, Ele me encheu de paz. De uma forma da qual eu só senti uma outra vez. E então tudo mudou. Eu finalmente compreendi coisas que antes eu não compreendia. Informações, revelações, pequenas peças de um quebra-cabeça que Deus tem me dado e que agora parecem diante de mim como uma grande imagem. Tudo começou há 10 anos, quando eu estava desviada ainda. Eu, em uma noite, tive um sonho profético, do qual eu sempre soube que era importante e era de Deus. No sonho, eu estava sentada em uma mesa de madeira e era como aquelas mesas de parque, sabe? Que se vê ou em parques ou em filmes. Ela era uma mesa de madeira do qual o assento é aclopado na própria mesa. E eu estava sentada nessa mesa e eu estava assim admirando. Eu estava admirando os meus filhos. Só que naquela época eu só tinha um filho. Hoje eu já tenho uma filha. E no sonho ela estava ali na minha frente. E eu estava admirando os meus filhos e eu estava feliz. E ao meu lado tinha uma lamparina e ela estava acesa e era de noite. Atrás, bem lá no fundo,
nós estávamos no alto e atrás, bem lá no fundo, eu conseguia visualizar uma estrada, uma rodovia. E de repente, do nada, amanhecia. E amanhecia, mas não era um amanhecer comum. Era um amanhecer em que todo o céu clareava assim, de uma tal forma, e no meu coração eu sabia que Jesus estava vindo, que Jesus tinha chegado ou estava vindo. E de repente eu já não estava mais naquela mesa. De repente eu estava caminhando. E eu caminhava e alguém me conduzia nessa caminhada. E meus filhos corriam na frente. Eles corriam na frente. E eu comecei a ouvir pessoas gritarem. Mas não era um grito comum, era um grito desesperador. Era um grito de desespero, era uma coisa horrorosa. E eu sabia que eram de pessoas que estavam sendo mortas. E era um grito horroroso, um grito horroroso. Eu não sei nem definir como. Eu acho que já ouvi coisas parecidas em filmes, em coisas assim, mas eu nunca ouvi pessoalmente gritos dessa forma. E ao mesmo tempo eu olhava por cima das casas e conseguia ver cruzes de fogo. As pessoas gritavam e essas cruzes se levantavam, cruzes de fogo. E eu sabia que coisas ruins estavam acontecendo. Eu não sabia definir o que, mas eu sabia que era ruim. E eu estava caminhando e olhando para os meus filhos, e a minha família também estava nesse sonho. E eu caminhava pensando: por que eu não estou com medo? Veja bem, naquela época eu estava desviada. Eu cresci na graça, mas eu estava desviada há muito tempo. E eu não compreendia, não passava pela minha cabeça o porquê que eu tinha tanta paz, enquanto aquelas pessoas estavam sofrendo. Enquanto havia pessoas com gritos desesperadores. E eu ficava me perguntando várias e várias vezes: nossa, tem gente sofrendo, pessoas estão com medo, eu estou ouvindo gritos horrorosos. Por que eu não estou com medo? Por que eu estou em paz? Por que eu não tenho medo? E nós começávamos a caminhar e de repente chegávamos a campos abertos, campos gramados, como se fossem campos de futebol. E tinha milhares de pessoas naqueles campos. No meio havia uma estrada e desse campo havia, e desse lado havia um campo e desse outro havia outro campo. No meio havia uma estrada. E nós passávamos pelo meio desses dois campos. Então eu consegui ver o que estava acontecendo. Havia cruzes de fogo. E as pessoas faziam filas para subir nessas cruzes. Uma pessoa, ela subia, tinha uma escadinha e ela subia na cruz. E aí a cruz queimava ela, literalmente. Era como se ela estivesse pegando fogo, a pessoa.
E quando ela era queimada, essas cruzes meio que subiam mais alto e ficavam assim até o meio do céu. Era uma coisa assim horrorosa. Era uma coisa horrenda. As pessoas estavam sendo queimadas por aquelas cruzes de fogo. Elas subiam nas escadinhas e ficavam paradas. Então elas pegavam fogo e gritavam. E era desesperador. Assim, eu não sentia desespero, mas eu sentia o desespero que aquelas pessoas estavam sentindo naquele momento. E eu me perguntava por que eu não estava sentindo esse desespero, porque eu sentia essa paz, porque eu sentia paz. Mas aquelas pessoas estavam sendo queimadas em cruzes de fogo. E acontecia desse lado, e acontecia desse lado. Eram várias cruzes enfileiradas. E as pessoas subiam nessas cruzes e elas pegavam fogo. E elas pegavam fogo e aí elas viravam um pozinho preto assim no chão. E de repente outra pessoa subia e ela era queimada e virava pozinho. E outra pessoa subia e ela era queimada e virava pozinho. E elas estavam em fila. As cruzes estavam enfileiradas e elas também estavam em fila. Eram milhares de pessoas em fila para subir e serem mortas por aquelas cruzes. E a minha família passava naquela estrada que ficava no meio desses dois campos e nada acontecia com a gente. Lá no final da estrada eu visualizava montes, vários montes intermináveis, do qual eu não conseguia ver o final. No meu coração eu sabia que era o final do mundo. No meu coração eu sabia. E de repente eu já não estava mais no meu corpo, eu estava voando. E eu conseguia ver a minha família e eu lá embaixo. E eu conseguia ver toda aquela situação de cima, como se eu estivesse flutuando no ar. E de repente era como se uma mão me pegasse e me elevasse. E eu estava subindo. E de repente eu acordei. E naquele momento em que eu acordei, eu sabia que era um sonho profético. Não sabia exatamente do que o sonho se tratava, mas eu sabia que era um sonho profético, porque naquele sonho eu tinha 2 filhos, tinha 2 crianças na minha frente. Mas veja bem, eu só tinha um filho naquela época. E até então eu compreendia apenas uma parte do sonho. 10 anos se passaram e aqui nós estamos. E eu voltei para Jesus faz mais ou menos 5 anos. Claro, eu vinha voltando esses 5 anos, porque hoje eu tenho um entendimento diferente sobre voltar. É muito fácil sair, mas voltar é muito mais difícil. Porque quando nós voltamos, é como se nós passássemos um tempo se purificando. Nós não passamos, 13 anos sob a influência do mundo e achamos que a gente vai voltar para Jesus e que no estralar de dedos tudo vai voltar ao normal e você que bebia, você que fumava, você que praticava o pecado vai ser limpo desse pecado como por obra de mágica e vai ficar tudo bem. Não é assim. Leva-se um tempo para se limpar, não do contato do mundo, mas da prática do mundo, da prática do pecado. Leva-se muito tempo, leva-se anos.
E eu vinha voltando. Eu voltei há 5 anos. Mas eu vinha, voltando. E há 3 meses eu recebi algumas palavras do Senhor, dos quais eu não compreendia. Até semana passada, quando eu fiz um jejum. Eu fiz vários jejuns, um seguido do outro. Venho fazendo há semanas. Mas foi somente semana passada que eu compreendi. Porque no meu jejum, ou melhor dizendo, após o meu jejum, eu consegui compreender mais o que se passa, o que está se passando nos planos de Deus e no coração de Deus. E aí, quando foi hoje, eu falei para Deus: não, eu vou fazer um vídeo e eu vou contar do sonho, e não só do sonho, mas eu vou falar a sua palavra. Eu vou contar a revelação que o Senhor me deu para esse tempo. E aqui estou eu. E aí, antes de fazer o vídeo, eu tirei uma palavra. E a palavra está em Mateus 13, do 24 ao 30. E vai falar o seguinte: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no teu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, dizei aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então eu compreendi. Hoje, na hora em que eu tirei essa palavra, era uma confirmação de tudo que eu vinha dizer. Não só do sonho que eu tive, mas da revelação que eu recebi semana passada, junto com a palavra que eu recebi há 3 meses atrás. Há 3 meses atrás, eu recebi essa palavra do Senhor. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. A sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, e saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo,
e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E há 3 meses eu recebi essa palavra, e com ela uma outra palavra que está em Joel 3,13, que diz: lançai a foice, porque já está madura a seara. E eu só compreendi essas 2 palavras semana passada, depois de vários jejuns, onde eu entendi o meu sonho. Finalmente eu compreendi o meu sonho. Aquelas pessoas que queimavam nas cruzes de fogo no meu sonho, que eu tive há 10 anos atrás, mas que é para esse tempo que vai se cumprir. Era o joio. Era o joio queimando, como o joio que é dito na palavra. E será para esse tempo. Escute, meu irmão, minha irmã em Cristo. Eu não vim aqui perder tempo, senão eu nem viria. O que eu vim aqui dizer a você é algo muito importante. Em Mateus 13, que foi a primeira palavra que eu li, que vai falar que o joio e o trigo crescem juntos, vai falar do tempo a ser colhido. É quando ambos estão maduros. E é isso que eu vim dizer. O trigo e o joio, ou uma parte dele. Digamos que Deus, ele tem vários campos, tá? E ele planta essa semente. E vem o inimigo. E o inimigo, ele planta a má semente junto com a semente boa. E Deus, ele vai plantando em vários campos, porque Deus, ele é rico e ele tem vários campos. E de repente chega a colheita do primeiro trigo. E essa é a hora. É para esse tempo, é a colheita do primeiro trigo. Mas com ele existe joio. E o joio será colhido primeiro. E é disso o que eu vim falar. Deus está vindo colher uma parte do trigo. Deus está vindo colher a parte do trigo que está pronta, a parte do povo dele que já está pronta. Pamela, você está falando de morte? Sim, eu estou falando de morte. Eu estou falando de morte, mas não só de trigo, eu estou falando de joio. No meu sonho eu via o final dos tempos e eu via o joio sendo colhido. Eu via o joio queimando e eu via o joio gritando. Eu não via a colheita do trigo, porque Deus me permitiu apenas ver a colheita do joio, que é para que todos pensem. Jesus, ele está voltando. Está na hora de se consertar. Está na hora de se reconciliar com Deus. Para você, meu irmão, minha irmã, que está afastado dos caminhos do Senhor, é a hora de voltar, pois é chegada a colheita. É chegada a hora de colher. O trigo já está pronto, já existe um trigo pronto. E sim, está na hora de colher uma parte do trigo que já está pronto. É que nem uma plantação, você vai passando pela plantação e você vê desde trigo novo a trigo já pronto para ser colhido. Existe trigo já pronto para ser colhido. Assim como existe
trigo pequeno. Mas eu não vim falar do trigo que está novo, do trigo que está pequeno, do trigo que ainda não está pronto para ser colhido. Eu vim falar tanto do joio, como está pronto para ser colhido, e do trigo que já está pronto para ser colhido. Meus irmãos, Deus, ele não deixa ninguém enganado. Muitas pessoas sabem que já chegaram a sua hora de ser colhido. E que bênção se você é trigo. Pamela, mas você está falando de morte, sim, mas escute o que eu vou dizer. A Bíblia vai dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, que bom para o trigo que já está pronto, porque morrer é lucro. Mas e para você que não é trigo, para você que é joio? Chegou a hora. E não há mais tempo do conserto. E é por isso que eu vim aqui. Eu vejo que desde o ano passado, e que continua acontecendo, e vai acontecer muito por esse ano, porque essa palavra é para esse tempo. Muitos são os que vão morrer. Vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. É isso que eu abri esse vídeo para dizer. Prepare-se. Porque vai morrer muitas pessoas. Porque nós somos o trigo ou o joio. Chegou a hora da colheita. Chegou a hora, ou pelo menos de uma parte da colheita. Chegou a hora de Deus colher vários dos seus que já estão maduros. E chegou a hora do inimigo colher a parte do joio dele, que também já está madura. E eu vim aqui como um alerta para que o povo de Deus esteja pronto, para que o povo de Deus esteja com a cabeça no lugar, sabendo que o nosso mundo não é esse mundo, mas é o reino vindouro. Arrependei-vos, pois já está perto, já se aproxima o reino de Deus. Jesus está voltando e chegou a hora da colheita, ou de uma colheita, não importa. Chegou a hora de uma colheita. Por isso que você vai ver agora muitas pessoas irem embora. Pessoas pequenas e pessoas grandes, que eu quero dizer de idade. Porque existem anciões no mundo espiritual que têm apenas 15 anos. Mas existem pessoas idosas no mundo espiritual. Pessoas idosas que para nós olhamos e vemos uma pessoa idosa, mas no mundo espiritual ela ainda não está madura para ser colhida. Então só Deus sabe quem está maduro e quem não está. E somente Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Mas de uma coisa é certa, meu irmão e minha irmã, não há dúvidas. Para Deus não há dúvidas. Aquele que está maduro para ser colhido, ou é joio ou é trigo. Não existe meio termo. Não existe muro. Foi o diabo quem criou o muro. Você tem que sair do muro agora, porque alguma hora vai chegar a hora da sua colheita também. E eu quero saber o que vai acontecer. Você é trigo ou você é joio? É para que pense. Porque quem está em cima do muro é joio. Não há mais tempo. Você tem que se consertar agora. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Se não for nessa colheita, será na próxima. E se não for na colheita, será na vinda de Cristo. Veja, a primeira parte do meu sonho era a vinda de Cristo. Eu sei que talvez tudo tenha ficado meio confuso, o sonho, as palavras, mas aquele que está no Espírito vai compreender o que eu vim dizer aqui.
Eu gostaria de pedir para você deixar um joinha aqui no meu canal, para que essa palavra, para que essa revelação possa chegar a mais pessoas. Alegre-se, meu irmão e minha irmã que está em Cristo, pois é chegado o final. Pelo que eu entendo do final, se inscreve no canal, dá um joinha e obrigado por você que ouviu até o final. Tchau!